Olá, aqui é a Alexia do primeiro ano B e o grupo é formado por Ricardo, Daniele, Bruna, Ludmila e Adriele. E vamos falar sobre a separação de misturas. O processo de separação de misturas consiste em separar uma mistura homogênea ou heterogênea através de técnicas qualitativas e quantitativas. Para entendermos melhor, precisamos definir o que é uma mistura. Mistura é toda e qualquer associação composta por duas ou mais substâncias diferentes, podendo se apresentar de forma homogênea, com uma única fase visível a olho nu, ou heterogênea, duas ou mais fases visíveis a olho nu. Agora que sabemos do que se trata, uma mistura, podemos analisar quais são as técnicas e métodos disponíveis para realizar a separação dos componentes de uma mistura. Dependendo do tipo de mistura, temos uma ou mais técnicas apropriadas para realizar a separação dos componentes, algumas bem simples e outras mais complexas. Com diversas etapas de separação para que se possa mensurar o componente de interesse devido à vasta possibilidade de métodos e processos de separação. Devemos considerar alguns fatores importantes na escolha do melhor método para a mistura em questão, como tipo de mistura homogênea ou heterogênea, estado físico das substâncias que compõem a mistura, estado físico da mistura, propriedades físico-químicas, como temperatura de fusão e ebulição, densidade, solubilidade e entre outras. O processo de separação de misturas é muito relevante, pois a maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é constituída de um único tipo de partículas ou moléculas, mas na verdade trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias diferentes. Mas a separação dos componentes dessas misturas ou fracionamento delas, ou ainda sua análise imediata, são importantes para vários aspectos de nossa vida, como para separar os poluentes da água e torná-la própria para o consumo, na produção de metais e de componentes especiais que são usados para produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, na obtenção do sal de cozinha, na análise dos componentes do sangue nos laboratórios para separar o componente do lixo e destiná-los ao tratamento correto ou para reciclagem e assim por diante. No entanto, visto que as composições variam, para realizar a separação de misturas, é necessário aplicar técnicas ou métodos especiais para cada caso. As técnicas podem ser físicas ou químicas, pois o princípio fundamental é usar as propriedades dos componentes das misturas para separá-las. Essas propriedades podem ser o ponto de fusão, ponto de ebulição, a solubilidade e a densidade, entre outros. Conhecendo bem essas propriedades, é possível então determinar se será necessário aplicar somente um dos métodos de separação de misturas ou se será preciso aplicar vários. As misturas homogêneas são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias componentes da mistura. Elas apresentam-se de forma uniforme em apenas uma fase monofásica. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Misturas homogêneas são misturas que apresentam apenas uma fase, ou seja, não é possível distinguir os componentes que as constituem. Um exemplo desse tipo de mistura é quando adicionamos uma certa quantidade de sal em um copo com água e agitamos. Ocorre uma dissolução do sal, tornando-se apenas uma fase. A mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Fase é aquela porção que apresenta aspecto visual uniforme. Exemplos de mistura homogêneas são águas salgadas. O ar apresenta uma única fase. As misturas heterogêneas possuem mais de uma fase, pois pode-se perceber a separação das substâncias. Por exemplo, as misturas podem ser bifásicas, se tem duas fases, ou trifásicas, se possuem três fases diferentes. Assim, o heterogêneo na química se refere a uma mistura em que as substâncias não estão uniformemente misturadas e pode-se perceber as diferentes substâncias que estão presentes. Nas misturas heterogêneas, observa-se a presença de duas ou mais substâncias numa mistura. Por exemplo, água e óleo, ouro e areia, açúcar e farinha, enxofre e limalha de ferro, granito e água gaseificada. Separação de misturas heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam pelo menos duas fases. Centrifugação
é a separação acelerada dos componentes de uma mistura pela diferença de densidade. Decantação é a separação de componentes de uma mistura em repouso pela diferença de densidade. Separação magnética é a separação de substância magnética com o uso de um ímã em uma mistura de sólidos. Dissolução fracionada é a separação de mistura pela adição de um solvente para solubilizar um componente. As misturas homogêneas são aquelas em que não se consegue perceber a diferença entre duas ou mais substâncias componentes na mistura. Elas apresentam-se de forma uniforme em apenas uma fase monofásica. Isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Misturas homogêneas são misturas que apresentam apenas uma fase, ou seja, não é possível distinguir os componentes que as constituem. Um exemplo desse tipo de mistura é quando adicionamos uma certa quantidade de sal em um copo com água e agitamos. Ocorre uma dissolução do sal, tornando-se apenas uma fase. A mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Fase é aquela porção que apresenta aspecto visual uniforme. Exemplos de mistura homogêneas são águas salgadas. O ar apresenta uma única fase. Separação de misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase, tendo nela destilação simples, destilação fracionada, vaporização e liquefação fracionada. A destilação simples é a separação de misturas sólido-líquido pela diferença de temperatura de ebulição. A destilação fracionada é a separação de substâncias líquidas miscíveis pela diferença de temperatura de ebulição. A vaporização é a separação do componente líquido por mudança de fase em uma mistura sólido-líquido. Liquefação fracionada é a separação de misturas de gases pela passagem do estado líquido por resfriamento ou compressão. Na separação de mistura também fala sobre os 3 estados físicos da água. Estado líquido, encontrado em maior parte no planeta por meio de rios, lagos e oceanos. O estado líquido não possui forma própria. O estado sólido, a água possui forma como, por exemplo, os cubos de gelo. Isso acontece pois as moléculas de água encontram-se muito próximas devido à temperatura. E o estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e por isso não possuem uma forma definida. E também tem as mudanças dos estados físicos da água. São divididas em 5 processos. Fusão, mudança do estado sólido para o estado líquido. Vaporização, mudada do estado líquido para o estado gasoso. Solidificação, mudança do estado líquido para o estado sólido. Liquefação, chamada também de condensação. Esse processo identifica a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Sublimação, mudança do estado sólido para o estado gasoso por meio do aquecimento.